Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Mateus, o capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 14 até o 46, gente, porque é importante, tá? A gente vai falar sobre Judas trama entregar a Jesus. Depois vem a Santa Ceia. Depois o Pedro é advertido. Jesus no Getsêmani. E aí nós vamos encerrar até 46, tá? Antes, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos na Tua presença, Pai, para mais uma vez ler o Teu sagrado livro, Senhor. Peço a Ti, Pai, fique comigo, me ajude. Me ajude, me dê entendimento, sabedoria, Senhor. E também peço que o Senhor fique com todos os que estão vendo e ouvindo esse vídeo, Pai. Que o Senhor possa dar entendimento e sabedoria para todos. E que todos se interessem pela Tua palavra, Senhor. Que sejam fiéis a Ti, Pai. Que Te aceite como único Senhor e Salvador. Ajude-nos, Senhor. Que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, Senhor. Eu oro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, gente, vamos lá? Então, vamos começar aqui no capítulo, em Mateus 26, e versículo 14, vai até o 46, tá? Então, Judas trama entregar a Jesus. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com o príncipe dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava a oportunidade para o entregar. Agora, a ceia do Senhor. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: Onde quereis que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu, o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo.
E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Agora Pedro, ele é advertido. Então Jesus lhes disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Agora Jesus do Getsêmani. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. Vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo, segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos-ei, que é chegado o que me trai. Então aqui, gente, o que nós podemos falar? Primeiramente, Judas, né? Que traiu o Senhor. Isso é muito triste, porque o Senhor veio para o que era seus, e os seus não o recebeu. Muitos não receberam, né? Eram judeus, era o seu povo,
mas muitos não o quiseram. E ainda por cima, ainda traiu Jesus, né? Judas traiu o Senhor Jesus. Ele comeu no prato junto com o Senhor e traiu o Senhor, mesmo sabendo de tudo que o Senhor tinha feito e todas as maravilhas, mas traiu o Senhor tudo por causa de dinheiro, né? O que muita gente hoje faz, prefere ir numa casa de oração onde pregam a prosperidade para poder ver se ficam ricos. E, na verdade, nós não precisamos dessa riqueza. Nós precisamos ter o suficiente para poder vivermos aqui nessa terra, né? Para poder nos alimentar e ajudar uns aos outros. Mas não precisamos de riqueza aqui, porque nós não somos daqui. Nós precisamos da riqueza do Senhor, do alto. E aí, se pensarmos corretamente, certinho, nós não vamos fazer o que Judas fez, trair o Senhor Jesus, deixando de seguir o caminho certo para seguir o caminho errado, buscando prosperidade, buscando ficar rico, buscando tanta coisa que acontece nesses lugares, gente, que eu sei porque eu já fui, e você busca tudo, menos o Senhor Jesus, né? Acaba sendo o que isso aí? Uma traição. Ao invés de você buscar o Senhor Jesus que morreu na cruz por você, você está buscando o quê? O seu próprio interesse, né? Então, depois veio a Santa Ceia, né? É a ceia do Senhor. O Senhor falou com todos que era para obedecer, fazer o que ele estava determinando, porque era a nova aliança que o Senhor estava fazendo com o seu povo, né? E pediu para que as pessoas comessem o pão e tomassem o cálice por ele, até que ele volte. Foi isso que ele disse, ó. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da Nova Aliança, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Então, gente, essa ordenança que o Senhor deu para nós, que nós fazemos, né? Que é a ceia do Senhor. Depois de tudo isso, o que aconteceu? O Senhor, ele advertiu, né? Ele falou para Pedro, né? Por que o Pedro foi advertido? Pelo simples fato de que Pedro falou que nunca ia negar o Senhor Jesus, que ele não o negaria, que ele morreria pelo Senhor. Só que o Senhor falou, né? O espírito está pronto, mas a carne não, né? Então, gente, o que aconteceu? Pedro foi advertido sobre isso. Olha o que Jesus falou: todos vós, esta noite, vos escandalizarei em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Foi isso que aconteceu quando eles feriram o pastor, que foi o Senhor Jesus. As suas ovelhas, que eram os discípulos, eles se dispersaram. O único que ficou com o Senhor foi João, né? E aí o Senhor falou: mas depois disso,
eu ressuscitarei, irei adiante de vós para a Galiléia. Aí o Pedro, o que ele fez? Ele respondeu-lhe: ainda que todos escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E o que Jesus falou para ele? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Gente, isso aqui é para nós ficarmos muito atentos e vigiarmos. Por quê? Porque Satanás, ele é astuto. Na mesma hora que se você se descuida um pouquinho da palavra de Deus, o que acontece? Ele chega para poder tomar o lugar do Senhor, porque ele é invejoso, mentiroso, ele é o pai da mentira. Então, o que nós temos que fazer? Não confiar em nós mesmos. Nós temos que confiar no Senhor, nele. Pedir a ele: Senhor, tenha misericórdia de nós, nos ajude, nos mantém firme no teu caminho, Pai. Porque podemos fazer que nem Pedro, negar o Senhor Jesus. Aí a gente fala aqui: não, eu não vou negar, porque eu aceitei, eu não nego o Senhor Jesus. Mas, gente, analise se você está com o seu filho e e você não está mesmo firme na palavra de Deus, e chega uma outra pessoa no meio de uma guerra e fala: se você negar, eu não mato o seu filho, mas se você não negar o Senhor Jesus, então eu mato. Você tem que estar muito firme na palavra, conhecer a palavra. É triste, é dolorido, mas você vai ter que falar: não nego, não vou negar. Você pode matar o corpo, mas não vai matar a alma. Entendeu? Então, nós temos que estar sempre vigiando, vigilante e seguir na palavra de Deus o tempo todo. Todos os dias, ler a palavra, ficar junto com o Senhor, para termos força, né? Para nos manter forte. Porque Pedro estava do lado do Senhor. Mesmo assim, ainda fraquejou. Imagina nós, né? Então, gente, nós temos que vigiar muito. Muito, muito, muito. Eu não sei vocês, mas eu morro de medo de negar o Senhor. Morro de medo que o Senhor, eu peço a Ele que me ajude, que nunca, nunca eu negue o Senhor. E nunca aconteça uma coisa dessa, porque é muito triste. Eu imagino Pedro negando o Senhor passando perto dele, todo machucado, acorrentado, e Pedro olhar para ele e ele com aquele olhar mais puro do mundo. O Senhor Jesus, um olhar mais puro do mundo, olhou para Pedro, não com um olhar de raiva, um olhar de ódio, não. Jesus olhou com uns olhos de misericórdia, de amor para Pedro. Isso aí, gente, foi a gota d'água. Pedro desmoronou, né? Porque não é para menos, né, gente? Meu Deus do céu. Então, gente, eles foram depois disso, que o Senhor alertou a Pedro, advertiu Pedro, eles foram para o Getsêmani. Lá o Senhor pediu para eles ficarem vigiando, né? Enquanto ele ia orar. Mas vocês repararam que eles não conseguiram? O Senhor demorou um pouquinho, eles ficaram com sono e dormiram. Eles não vigiaram. É tanto que o Senhor foi 3 vezes e voltou, e as 3 vezes eles estavam dormindo, estavam cansados, os olhos pesados, e não vigiaram, não viram que o mal se aproximava, e se aproximou. É tanto que correu todos, né? No pé da cruz ficou quem? João, que os outros todos fugiram, não vigiaram. E assim o Senhor fala para nós: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que eu vou voltar, mas eu vou voltar. Então, gente, vamos ficar vigilante na palavra do Senhor, vamos orar, vamos vigiar, vamos ler a palavra e prestar atenção em todas as maravilhas que o Senhor
Jesus deixou escrito para nós. Obrigado, Senhor, por mais essa leitura. Peço que o Senhor abençoe e proteja a todos nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.